Começando, começando mais uma aula aqui, Hoje eu escolho falar sobre um tema e sobre um autor bastante peculiar na filosofia, que eu confesso para vocês, eu já nutria o desejo de falar sobre esse cara em algum momento. Então, hoje chegou o dia. Trata-se de Sartre. Sartre, francês Sartre. Jean-Paul Sartre é o nome do fulano. Nascido em Paris, Sartre, que viveu entre 1905 a 1980, portanto, é um contemporâneo nosso. E Sartre escreveu várias obras. Sartre escreveu filosofia e escreveu alguma literatura também. Mas é claro que essa coisa nunca foi clara, né? Então a obra literária mistura muita filosofia, muito da filosofia dele. Como acontece em geral com as boas obras literárias, né? Bom, Sartre escreveu muitas obras e escreveu também um texto chamado O Existencialismo é um Humanismo. Esse texto que você vai encontrar aí no site da escola, um texto pequeno, ele resume de uma maneira muito importante algumas das principais ideias do autor. Agora, eu diria que é um texto vital, fundamental, é um grande pontapé inicial para que você possa iniciar a leitura deste autor. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse autor, ele tem, por exemplo, dois grandes textos, um chamado O Ser e o Nada e o outro chamado A Náusea, que em termos de dificuldade são textos extremamente mais complexos do que este que nós vamos analisar hoje. Portanto, o texto de hoje é um texto que a força dele é esta. Ele serve como uma introdução ao autor. Quer dizer, se você vai começar a ler esse autor pelo livro que ele tem O Ser e o Nada, que é um bagulhão, um livro, um calhamaço complicadíssimo, é claro que você desanima logo de cara. Se você não souber, se você não tiver uma base do autor, né? Ler um livro, por exemplo, como O Ser e o Nada, como A República de Platão, etc. Ler esses clássicos sem que você tenha uma mínima base do que você está lendo, sem que você conheça no mínimo algumas ideias centrais do autor, é um suicídio intelectual. Porque você vai se perder e a leitura vai se tornar extremamente estressante. Então, um cuidado que você deve ter, se você se interessa por esses assuntos, é o de começar pelo lugar certo. Né? Eu lembro mesmo que eu, quando peguei os primeiros livros de filosofia para ler, eu tropeçava muito. Por quê? Porque eu não começava do lugar certo, não tinha orientação, né? E escolhia mal por onde começar. Então, lia e não entendia muito o que estava lendo, né? Só depois, muito depois, eu fui começar a aprender que tão importante quanto ler os textos é escolher os textos que serão lidos, né? Então você precisa entender que na filosofia, em qualquer área, existem textos introdutórios e existem textos que você não pode começar por eles. Bom,
O existencialismo é um humanismo, é o nome do texto. Existencialismo é um humanismo. É um dos textos que servem como uma boa introdução à filosofia de Sartre. Certo? Então é um texto recomendado para a leitura. Antes de entrar nas ideias do texto, eu preciso ressaltar duas coisas aqui. A primeira coisa, que é extremamente perceptível no texto, é que Sartre considerava crucial que o intelectual não se limitasse a teorizar sobre o mundo e exercesse essa teoria na prática. De outro modo, falando de outro modo, Sartre considerava fundamental que o intelectual saísse do quarto e aplicasse o que ele estuda ao mundo. Ele achava fundamental que o intelectual se engajasse às causas mais importantes e aplicasse a sua filosofia a isso. Né? Então há uma preocupação aqui com a participação do sujeito na sociedade. Então a preocupação de Sartre não é uma preocupação puramente teórica, de você ficar sentado a bunda numa cadeira em algum lugar e você ficar lá pensando, etc. Não. É preciso aplicar isto. Isso é uma preocupação dele. Bom, outra coisa que seria importante para situar vocês é dizer que Sartre era um existencialista. Na verdade, ele é um dos pais do existencialismo. E eu só coloco essa classificação para que você possa se organizar um pouco nesse mundo, neste campo do saber, né? Classificando os casos. Agora, nunca perca de vista que os autores são individuais. Portanto, mesmo que você classifique 3 ou 4 como existencialistas, eles vão guardar entre si diferenças. Claro. E, de fato, falar que Sartre é um existencialista é um ótimo pontapé inicial para explicar o que é um existencialista. E aqui nós já estamos entrando na obra em questão. A fórmula do existencialismo, é legal. Vocês vão ver que essa frase causa arrepios, né, ao existencialismo. Mas vamos usá-la. A fórmula do existencialismo, ela é dada por Sartre no começo do texto da seguinte maneira: a existência precede a essência do homem. Então, vamos deixar bem claro. Sartre, sobre o homem, diz: no caso do homem, a existência precede a essência. Então, agora, nesse primeiro pontapé, cabe nos explicar o que significa isso. Vamos começar da seguinte maneira. Vamos pensar, por exemplo, numa tesoura. Objeto, tesoura. A tesoura existe? Existe. Agora, como a tesoura passou a existir? Vejam só, acompanhem comigo. Antes da tesoura existir como objeto, alguém teve uma dificuldade qualquer.
Alguém precisava de um objeto que cortasse alguma coisa. E alguém pensou em um objeto com essa característica. Então alguém precisava de um objeto com a finalidade de cortar. E aí esse alguém imaginou a tesoura. Portanto, vocês percebem, nesse primeiro exemplo, que a tesoura, antes de existir como objeto, existiu na cabeça de alguém. Ou seja, existiu como essência. E qual é a essência da tesoura? É a sua finalidade, ou seja, cortar. Então vocês percebem que antes da tesoura existir, existiu uma ideia de tesoura. E esta ideia de tesoura foi o alicerce para que este alguém que pensou na ideia construísse a tesoura. A essência da tesoura definiu a existência da tesoura. A essência da tesoura precedeu a existência da tesoura. Então, nesse caso, primeiro alguém pensou na tesoura. Primeiro alguém imaginou a essência da tesoura, cortar. Depois, este alguém construiu a tesoura. Construiu baseado na ideia que teve. Então, no caso da tesoura, a essência precede a existência. Certo? Primeiro exemplo. Vamos então, aí você vira para mim e fala, tudo bem, com a tesoura é assim, a tesoura é um objeto. Mas e o homem é assim também? Vamos usar o que a filosofia nos diz. Platão vai virar e vai dizer o seguinte: o homem é corpo e alma. A alma do homem tem 3 partes. A primeira parte é a parte pensante, a segunda parte é a parte guerreira, e a terceira parte é a parte, digamos, desejante. É a parte do... Desejante não é o nome. O que ele usa é moderação, né? Mas o que importa aqui da reflexão de Platão? Importa o seguinte: para Platão, os indivíduos nascem com aptidões naturais. Em outras palavras, os indivíduos nascem com finalidades. Alguns de nós nascem para pensar. Outros nascem para a guerra, para guerrear, são guerreiros. E outros nascem, sei lá, para trabalhar, para pegar pesado, para pegar na enxada. O que importa de tudo isso? Importa o seguinte: para Platão, antes do homem existir no mundo, houve uma essência de homem. E esta essência de homem define a sua existência. Então, se a essência, ou seja, se a alma de alguém é uma alma que tem no pensamento a sua maior virtude, esta alma, quando nasce no mundo, já nasce para pensar.
Então, o ideal é que se conduza a esta finalidade. Conclusão, para Platão, a essência da alma humana define a existência da alma humana. Segundo exemplo. Terceiro exemplo. Cristianismo. O homem existe no mundo. Mas o homem é apenas uma criação de Deus. E se Deus criou o homem, criou com uma essência. Então, se Deus cria o homem no mundo, quer dizer que Deus tinha já na sua cabeça uma essência de homem. E tudo o que ele fez foi transportar essa essência de homem para o mundo. Deus é para o homem o que o camarada que fez a tesoura é para a tesoura. Né? O processo é assim. Eu penso na tesoura. Eu tenho a ideia da tesoura. E eu faço a tesoura existir baseada nessa ideia. Platão. Eu tenho uma alma. A alma tem uma essência. O homem existe no mundo, mas a existência do homem é baseada na essência daquela alma. Cristianismo. Eu existo no mundo, mas a minha existência só foi possível porque existiu um Deus que me criou. E me criou baseada numa ideia dele. Portanto, para o cristianismo, a essência do homem, imaginada por Deus, veio antes da existência do homem. Então, eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro, mas existe uma semelhança entre o exemplo da tesoura, o exemplo de Platão e o exemplo cristão. E a semelhança é a seguinte: em todos estes casos, antes do ser humano existir no mundo, ele já tinha uma essência que lhe definia, mesmo que definia em alguns aspectos. Tal como a tesoura, que existiu baseado numa essência de tesoura, o homem existe baseado numa essência de homem. O homem existe baseado numa essência de ideia de homem. A existência de homem em Platão e no cristianismo está associada à ideia de homem. A ideia de homem que pode ser a formatação da sua alma, ou a ideia de homem que pode ser a ideia que Deus imaginou para o homem. O fato é que em todos esses casos a essência de homem vem antes da existência de homem. Então, esse é o ponto áureo. Quando que uma tesoura vai viver bem? Quando estiver alinhada à sua essência, ou seja, cortada. Então, enquanto a tesoura estiver cortando, ela vive bem. Platão, para Platão, quando o homem vive bem?
quando a sua essência estiver alinhada com a sua existência. Ou seja, quando o homem fazer aquilo para o qual nasceu. Cristianismo. Quando o homem vive bem? Quando a sua essência de homem estiver alinhada à existência de homem. Ou seja, quando eu, homem, estiver vivendo de acordo com o que Deus quer de mim. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Nesses 3 casos, a minha vida, ela é guiada por uma essência que foi feita para mim. Esse é o ponto que você não pode deixar escapar da reflexão. Nesses 3 exemplos que eu trouxe, a minha vida tem um caminho. E esse caminho, ele é garantido pela essência que me foi constituído. A essência do homem, seja ela imaginada pela natureza da sua alma, como em Platão, ou seja ela por ser uma criação de Deus, como para os cristãos, a essência de homem define para mim um caminho certo. E eu viverei bem quando seguir este caminho. Certo? O que você tem que pegar dessa reflexão é exatamente isso. O homem é uma espécie de prisioneiro da sua essência. Antes dele existir, já existia para ele uma espécie de gabarito de vida. Um conjunto de normas e regras construídas a partir da sua essência que iriam definir para ele um caminho bem claro. Exemplo da tesoura. Corte, viva cortando e seja feliz, por exemplo, e viva bem. Platão, viva de acordo com as aptidões da sua alma e viva bem. Cristão, viva de acordo com a ideia que Deus tem para você e viva bem. Então perceba, a minha existência é pautada pela minha essência. Né? Eu existo. Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou caminhar? Posso caminhar para qualquer lado, não é? Mas de repente eu descubro que Deus tem uma ideia para mim. E aí muda tudo, porque agora eu tenho que seguir os propósitos que Deus tem para mim. Se eu quiser ser feliz, se eu quiser, tenho que seguir uma linha. Platão. O homem existe. O homem pode fazer o que quiser? Pode. Pode ir para qualquer direção? Pode. Mas o que diz Platão? Você vai viver bem quando você estiver fazendo aquilo que se alinhe com as aptidões da sua alma. Então, em Platão, por exemplo, se você nasceu para guerra, não adianta você querer governar o Estado. Porque o governo do Estado é coisa para quem sabe pensar, não para quem sabe guerrear. Então, se você for tentar fazer isso, vai viver mal. Vai viver injustamente. Para os cristãos também. Haja de acordo com a ideia que Deus tem para você, ou você vai se perder. Você vai ser infeliz. Então, isso é muito importante.
Para essas três reflexões, e eu encerro aqui esse trecho, a essência precede a existência. Primeiro eu existo como ideia, depois eu existo efetivamente. Agora ficou bem claro. Primeiro eu existo como ideia, como conceito, como essência, e a partir dela eu passo efetivamente a existir. Agora ficou bem claro. Aí você vai dizer, bom, é isso mesmo? O que vai dizer o existencialismo? Não, é o contrário. No caso do homem, a existência vem antes da essência. Então, se o gato, primeiro existe uma ideia de gato e a vida dele é toda pautada por essa ideia, o homem é o contrário. Se a tesoura, tá certo? Ela, antes de existir, ela tinha uma essência que definiu a existência, para o homem é o contrário. Em outras palavras, o que o existencialismo está dizendo? O que Sartre está dizendo quando ele diz a existência precede a essência? Ele está dizendo o seguinte: não venha me dizer que Deus tem uma ideia para mim. Não venha me dizer que eu só posso fazer aquilo para que minha alma tem mais aptidão. Não me venha dizer que existe algo que preceda a minha existência. Não. O que ele diz é o seguinte: eu tenho 360 graus de escolhas existenciais. Não é uma essência, uma ideia que faz o homem. Não. O homem primeiro nasce, primeiro existe e depois ele faz uma essência para si. Então vamos comparar as duas reflexões. Primeiro, a essência precede a existência. Qual é o discurso clássico? É o seguinte: eu nasci para ser professor, eu nasci para ser médico, eu nasci para ser antropólogo, eu nasci para ser modelo, eu nasci para ser jogador de futebol. A essência precede a existência, você viu? Antes de eu existir, já estava definido que eu ia ser jogador de futebol. E a minha existência é uma mera confirmação da minha essência. Isso é um pensamento. Pensamento existencial. Não, você não nasceu para ser jogador de futebol, médico, engenheiro, jornalista. Não. Você primeiro existiu. Depois você se construiu médico. Você se fez arquiteto. Você se fez engenheiro, advogado. Você se constrói assim. Não é que existe uma ideia de mim e eu só estou confirmando esta ideia através da minha existência. Não. A minha existência não é um mero pretexto para a minha ideia. Não. A minha existência é uma construção de mim mesmo. A minha existência é uma construção constante de mim mesmo. E o legal é isso. É que, qual é o problema de você afirmar que nasceu para ser médico? É que você não pode mudar isso. Se eu nasci para ser médico, tudo que me resta é ser médico. Agora, o que está dizendo o existencialismo? Não! Não! Você nasceu para ser o que você quiser. Você pode se formar médico, depois você pode se formar arquiteto e depois você pode ser professor de filosofia. Por quê? Quem constrói a sua existência é você. Não me venha com definições de fora de que, olha, você nasceu para ser bombeiro, hein? Então viva desse jeito. Não! Como nasci para ser bombeiro? Eu nasci para ser o que eu quiser. Eu sou livre para ser o que eu quiser.
Por que eu sou livre? Porque eu não sou uma tesoura. Porque eu não sou um cachorro. Né? Porque eu não sou uma couve-flor, como vai dizer. Eu não sou uma tesoura. A tesoura, sim. No caso da tesoura, a essência precede a existência. Primeiro eu imagino a tesoura, depois ela existe. Mas eu não sou tesoura. Eu não sou obrigado a viver cortando só porque alguém disse que eu nasci para cortar. Não, eu posso viver do jeito que eu quiser. No meu caso, quem faz a minha essência sou eu, ao longo da minha vida. Certo? Eu poderia adiantar para vocês falando uma frase de Sartre. Veja só. O homem está condenado a cada instante a inventar o homem. Exatamente isso. Estamos condenados a nos inventar. Então veja a diferença absurda que existe nessa reflexão. Numa reflexão, você diz: Deus existe, ponto. Deus teve uma ideia, ponto. Deus me criou a partir dessa ideia, ponto. Uma bosta isso. Por quê? Porque agora eu tenho que viver de acordo com a ideia que ele teve. E se Deus me criou para ser médico, eu não tenho outra escolha. Eu estou preso, eu sou um escravo do meu destino. Agora Sartre. Eu existo, ponto. Eu me faço médico, ponto. Eu construo uma essência de médico. Que eu posso, porque sou livre, desobedecer a qualquer momento. E posso me refazer, me reconstruir. Reflexão especial de Sartre. Certo? Então acredito que a existência precede a essência, é uma frase de Sartre. Parece que ficou bem claro. Bem claro. E ficou mais claro o seguinte: somos livres. O homem é livre. O homem é livre para fazer o que ele quiser. Eu posso nesse momento pegar o bule de café que está ali e jogar no computador. Eu posso virar e bater no meu vizinho. Eu posso fazer o que eu quiser. É claro, enfrentando as consequências que isso vai ter. Mas, vejam, até a punição, até as consequências, elas estão enquadradas na minha liberdade. O que Sartre está dizendo é que a humanidade, como assim, grupo, ela está livre para conduzir o seu caminho. Nós não precisamos caminhar para o abismo. Por exemplo, você pega, por exemplo, Karl Marx, que vai dizer o seguinte: fatalmente o ser humano o homem, né, vai caminhar para o socialismo. Sartre vai dizer: não. Como? De jeito nenhum. Não há destino, seja ele histórico, social, não há destino. Como você pode afirmar para onde nós vamos caminhar? O homem é livre. O homem é livre para pegar o seu destino e fazer o que ele quiser com ele. Isso é existencialismo. É por isso que chama existencialismo. Porque o existencialismo acredita que o que você é hoje é o que você construiu na sua vida. Não é uma ideia de você que alguém inventou para você e disse: olha, eu ouvi dizer aí que alguém te fez para ser juiz de futebol, hein? Agora se foda aí para cumprir sua missão. Não, que missão? Eu sou livre. Não quero ser empresário de jogador de futebol. Então, esse ponto ficou bem claro.
Veja aonde vai Sartre. O homem é responsável pelas suas paixões. O homem é responsável pelas suas paixões. Então você vai na cadeia e você vê lá o cara que foi preso por pedofilia. O que vão dizer alguns? Não, ele não teve culpa, ele não tem controle sobre ele mesmo. A paixão o dominou. E é isso, quer dizer. E o que Sartre vai dizer? Foda-se ele tem culpa sim. Ele é livre, ele poderia ter escolhido diferente. Todos nós somos responsáveis pelas nossas paixões. Não é que nós não temos paixões, temos, mas nós as controlamos. Controlamos. Outro exemplo que Sartre vai dar. O cara nasce pobre, se fode a vida inteira. Aí vem o fulano e fala, bom, vai virar bandido. E o que Sartre vai dizer? Não, por que vai virar bandido? Ele é livre. Ele é livre. E mesmo que essa liberdade seja altamente restrita, ele sempre terá um grau de liberdade para escolher. E ele não está obrigado, seja pelo que for, seja por qualquer força econômica, social, neurológica que for, ele não está obrigado a um destino ou uma ideia. Ele constrói o seu destino. E não existem exemplos disso? Claro que existem. Certo? Somos livres. Somos livres. Aí você vai pegar assim, essa frase, somos livres, e você vai dizer o seguinte, puxa, que bom, somos livres. Aí você vai lá compra fogos de artifício, certo? Vai lá na Paulista e começa a gritar, somos livres, vamos comemorar, somos livres. Né? Você vira para as pessoas e fala assim, somos livres, vamos comemorar, e começa a estourar os seus fogos lá, e aí você já começa a mandar essa de Sartre, porque a existência precede a essência, vamos comemorar, somos livres, e você comemora, mas no dia seguinte você continua a leitura do texto, e você vai ver uma frase de Sartre que vai te derrubar, que é a seguinte, somos livres. O homem é livre. Mas isto está longe de ser um privilégio. A liberdade, para o homem, dirá Sartre, é uma condenação. A ideia que nós temos de liberdade é a ideia de que é uma coisa boa, né? A ideia de liberdade para o senso comum é de que é uma coisa boa. Pô, legal, somos livres. É legal ser livre, não é? Puxa, somos livres, que bacana. Merece até uma comemoração na Paulista. Mas Sartre salienta que a liberdade não tem nada de não há nenhum motivo para comemorações. Estamos condenados a sermos livres. O homem está condenado a ser livre. Bom, partimos então para esta constatação, certo? Constatamos que nós fazemos a nossa existência, ponto. Constatamos que somos livres, ponto. Constatamos que somos donos do nosso nariz, donos do nosso destino, donos da nossa trajetória, ponto. Agora vamos avaliar o que significa ser livre. E quando Sartre vai avaliar esta pergunta, ele se bate com uma constatação. A liberdade é uma condenação. A liberdade é uma condenação.
Nesse momento, cabe-nos explicar 4 conceitos para embasar essa posição de Sartre. O primeiro conceito é o conceito de angústia, famosíssimo. Somos livres, não é? E por sermos livres, sentimos angústia. O que é angústia? Angústia é a sensação que temos diante de 2 coisas. Número 1, diante da necessidade de escolhermos a vida. Número 2, diante da responsabilidade que isso acarreta. Isso é angústia. Angústia, em primeiro lugar, é quando precisamos decidir a vida. Porque não sei se você percebeu, não é que nós podemos escolher ou podemos não escolher. Não, nós temos que escolher. Somos livres? Somos. Então carregue o peso da liberdade. Temos que escolher. O seu cachorro tem que escolher? Não. É por isso que todo dia você olha para ele e, nossa, que maravilha se eu fosse um cachorro, se eu fosse um gato, não precisaria escolher, não precisaria lidar com os dilemas da existência, né? Fico com ele ou não, aceito o trabalho ou não, que faculdade faço. Mas não somos um cachorro. A tesoura, ela não é livre. Mas é pelo fato dela não ser livre que ela não sente angústia. Por quê? Porque ela sabe como viver. A tesoura sabe que ela tem que cortar. E ela vive assim. E não se angustia. Todos os dilemas existenciais dela são resolvidas pela natureza da tesoura. Eu nasci para cortar. Se você me perguntar se você quer cortar ou apagar, eu não preciso decidir, porque eu nasci para cortar. E o homem? O homem tem que decidir. E essa decisão nos angustia. Essa decisão fica entalada na garganta. O que fazer? O que fazer? Temos uma dúvida existencial tremenda, qualquer. Por exemplo, somos convidados a trabalhar em algum lugar. Vamos melhorar ainda mais a coisa. Somos convidados a trabalhar em 2 lugares. Lugar A e lugar B. Aonde trabalhar? Temos que escolher. E no tempo que você não se decidir, você vai ficar angustiado. E o que é angústia? É a sensação de ter que escolher. E pior, temos que escolher e temos que arcar com as consequências da nossa escolha. Isso é o pior. Por quê? Não sei se você percebeu, mas quando a gente escolhe entre o caminho, você tem caminho A, B, C e D. Quando você escolhe entre o caminho A, o B, o C e o D se apagam para você. Em outras palavras, se você escolhe o caminho A, não dá para você saber o que aconteceria com você se você escolhesse B, C ou D. Isso vira um mistério para você. O que você vai saber? Vai saber do caminho A. E quais as consequências vão ter para você aquele caminho? Em outras palavras, não existe uma caixa mágica de sabedoria que te aponte todas as respostas. Do tipo, eu estou em dúvida, sigo pelo caminho A, B, C ou D. Aí você vai na caixa, tá certo? Bate na porta, aí aparece um duende e fala assim, olha,
o caminho A tem essas consequências, o B vai ter isso, o C vai ter isso. Aqui estão os 4 destinos. Escolha um. Não tem isso. Então você tem 4 caminhos, você avalia segundo as suas capacidades, mas você nunca é capaz de prever aonde aqueles caminhos vão te levar. E assim você tem que escolher. Certo? Isso não incomoda? Claro que incomoda. O que é isso? Se chama angústia. Angústia é a combinação da necessidade de ter que escolher com a responsabilidade de ter que assumir as consequências. E veja só, Sartre vai mais longe. Assumir as consequências não é só assumir as consequências individuais dos seus atos. Não. É porque quando você age, você carrega sobre os seus ombros a humanidade. Por quê? Porque a sua decisão afeta a decisão dos outros. Quando eu decido, escolho não escolher, por exemplo, o meu candidato na eleição, aqueles caras na eleição que votam nulo, o que eles fazem? Eles dizem, não, eu não vou escolher o meu candidato. Bom, o que Sartre vai dizer? Essa atitude já é uma escolha. Você já escolheu. Você escolheu não participar do jogo. Ótimo. Essa atitude reflete na nossa vida, na vida das pessoas, na vida da sociedade. Ela não é uma redoma de vidro. Certo? Então, a nossa escolha carrega a responsabilidade do que vai acontecer conosco e do que vai acontecer com a humanidade, com os nossos semelhantes, com os outros também. Temos que incluir o outro na reflexão. Isso é o mais difícil. Por que temos que incluir o outro? Porque não podemos viver sem ele. Não é assim, se eu ganhasse na loteria, eu ia me mandar para uma ilha deserta, ia levar um livro, um papagaio e uma pizza de pepperoni e ia ficar lá. Não é assim. É legal, mas a vida não é assim. A vida é em conjunto. Então temos que viver e conviver. Então quando eu decido, eu tenho que considerar os outros. Isso é um problemão. Todos esses ingredientes compõem a angústia. Então, já por essa angústia, você já poderia dizer que a liberdade é uma bosta. Porra, prefiro ser cavalo, prefiro ser tesoura, prefiro ser criado por Deus, prefiro ter sido um produto da infraestrutura econômica. É por isso que muita gente acredita nisso. Porque é mais fácil ser escravo. Nós vamos falar sobre isso ainda. Segundo problema da liberdade é o que Sartre chama de desamparo. Sabe tudo isso que nós falamos da angústia? Ainda tem mais um problema. É o seguinte: quando nós decidimos, além de nós termos que escolher, ponto 1, além de nós termos a responsabilidade individual e coletiva sobre a nossa escolha, ponto 2, nós ainda, ponto 3, não temos qualquer garantia de que isso seja o certo. Não há garantia. Como eu disse, não há uma caixa mágica. Não há um mega computador com todas as respostas possíveis. Não há. Temos que fazer escolhas e não temos critérios absolutos para decidir o mundo. Não temos critérios absolutos para faça isso. Não. A frase de Sartre é maravilhosa. Ele fala o seguinte: estamos sós, sem desculpas. Você entendeu o que é as desculpas? As desculpas são a seguinte: vamos arrumar um Deus aí
para vir com um gabarito qualquer, com uma fórmula qualquer, com 10 mandamentos, para decidir algumas coisas pela gente, porque, nossa, se deixar essa decisão por mim, puta que pariu, eu não aguento mais ser livre. E o que Sartre vira e fala assim, olha, isso é o desamparo. Não tem Deus, não tem o guru, não tem o especialista, não tem. Você está sozinho no mundo para decidir, filhão. Você tem que decidir, mas não tem nenhuma instância superior, suprema que vai te ajudar nessa decisão. Não, que vai te ajudar. Elas decidem, mas não tem uma que possa realmente decidir para você. Que venha com valores absolutos. Não tem. Não há valores absolutos para apoiar nossas decisões. Aqui, bom, não há, olha Sartre, não há sinais de certo ou errado no mundo. Não há. Quem escolhe os significados dos sinais somos nós. Né? Não há, que nem vai falar, sei lá, os estoicos, que vai falar, a ordem universal é maravilhosa, então temos que viver. Não há nada disso, meu amigo. Não há instâncias supremas para decidir por nós. Não há. Então aqui eu poderia dizer, por exemplo, talvez a reflexão mais famosa de Dostoiévski, que é a seguinte: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. O que Sartre fala para Dostoiévski? Dostoiévski falando, se Deus não existe, tudo seria permitido. Aí Sartre retruca, pois é, ele não existe. Portanto, tudo é permitido. Portanto, somos totalmente livres. Portanto, somos obrigados a decidir. Ele está falando para Dostoiévski o seguinte, pois é, Deus não existe. E agora? O que a gente vai fazer? Como a gente vai viver? Deus não existe. Como a gente vai viver? É essa a pergunta de Sartre. Como vamos viver? Como é que é? Posto que não tem Deus, posto que não tem guru, como vamos viver? Temos que decidir, não temos? Mas temos que lembrar que estamos desamparados nessa briga. Segundo ponto que torna a liberdade uma porcaria, não é? Bom. Quando nós não podemos decidir, por exemplo, eu não posso, quando nós somos livres para decidir, fazer o que a gente quiser, e quando nós afirmamos que vivemos em sociedade, o que você conclui daí? Se eu sou livre, o outro também é livre. Se nós dois somos livres, qual é o problema? Se eu sou livre para fazer o que eu quero, ele é livre para fazer o que quiser. Mas pode ser que a minha escolha esteja colhida com a dele. Por exemplo, eu vou comprar um carro, exatamente aquele carro. E eu escolho livremente comprar o carro A. E só quero aquele carro A. E aí ele vem e fala, eu também escolhi livremente comprar o carro A. Como é que acontece? O que acontece aí? O que acontece é o que Sartre chamava de desespero. Desespero. O que é o desespero? Desespero é a sensação que nós temos de que, embora sejamos livres, não podemos controlar todas as variáveis da vida, porque os outros também são livres. Isso é desespero. Um outro desdobramento da liberdade, o desespero. Então vocês têm angústia, desamparo, desespero. Certo? Mas
Então aí, somos encaminhados ao quarto elemento da liberdade, que é aonde Sartre é mais combativo, que é a covardia. A covardia que, de um determinado jeito, pode ser entendido também como a má-fé. A covardia. Quem que é o covarde? O covarde é aquele que, mesmo com todos esses problemas da liberdade, escolhe negar a sua liberdade. Covarde é aquele que, mesmo sendo livre, se esconde atrás de desculpas para não exercer sua liberdade. Posto que exercer a liberdade é muito difícil, posto que exercer a liberdade angustia, posto que exercer a liberdade dá um nó na garganta, quem é o covarde? O covarde é aquele que arruma desculpas para negar sua liberdade. O covarde é aquele que se agarra a pretextos, a essências, para negar a sua condição de homem. Veja o nome do livro mais famoso de Sartre, O Ser e o Nada. Quem é o ser? O ser é aquele que é aquele que tem uma natureza, é aquele que tem uma essência, é aquele que nasceu para alguma coisa. Quem é o ser? Quem é o ser? É a tesoura, é a cadeira, é o cachorro. Esses não são livres. Esses têm uma essência e vivem de acordo com a sua essência. E quem que é o nada? O nada é o homem. Por que é o nada? Porque sendo nada, pode tudo. Esse é o homem, pode tudo. E quem é o covarde? Quem é o otário? Quem é o malfeitor? Quem é o cara que age com má fé? É o cara que nega o nada. É o negador do nada. É aquele que nega a liberdade. É aquele que se transforma em ser. É aquele que vira ser. Sou ser. Não sou livre. Vocês conhecem alguém assim? Alguém que se esconde atrás das circunstâncias para negar sua liberdade? Ah, eu conheço. Pega político, por exemplo. Eu não sou livre porque a economia... Eu não sou livre porque a sociedade... Não sei o quê. Eu não sou livre porque não sei o que lá. Nunca é livre. Então esse é o covarde. O covarde é aquele que... O covarde é o seguinte. O covarde é assim, ó. Quando se dá bem, eu sou livre. Eu me dei bem, eu sou o fodão do pedaço, eu fiz acontecer, etc. Quando me dou mal, a culpa não é minha. O fulano lá não sei o quê, o outro fez aquilo, a economia entrou em crise, Deus não deixou, Deus não quis assim, eu não nasci para isso, e todas essas palhaçadas de desculpas para esconder a sua fraqueza de não querer escolher a vida. Certo? Esse é o covarde. É o que nega o nada. O covarde nega o nada. O covarde é aquele que joga a sua covardia nos outros. A culpa não é minha, a culpa é dele. É dele. Eu não. Eu sou livre aqui. Mas o cara veio lá e me cortou. O outro veio lá e fez isso. O outro veio lá e fez aquilo. Então... Ah, porque é difícil virar e falar assim, eu comando minha vida, eu vou fazer, vou acontecer. Não. Eu não posso, eu não fui feito para isso, eu não nasci para isso, eu não tenho capacidade, eu não sei, né? Fraqueza. Você é um fraco. Você é um bosta. Fica se escondendo atrás das circunstâncias. Presidente.
Não pude investir em educação porque o Congresso não deixou, não pude investir em educação porque a economia está mal, não pude investir em educação porque o fulano não fez isso, não pude investir, não pode e nunca pode. Covarde. Fica jogando a culpa nos outros, não tem coragem de ir lá e fazer. Frouxo, frouxidão, não tem cu, não tem peito. Sabe como se chama o covarde? Traduzindo aqui para minha linguagem, é o bundão. Não fiz isso porque não deu, não fiz isso porque não... Ai, eu não nasci para isso. Não nasceu para isso. Quem que te disse que você nasceu para alguma coisa, meu amigo? Você é dono da sua liberdade. Faça o que você acha que tem que fazer. E ponto. Não nasceu para isso. Então esse é o covarde. Veja Sartre, não se nasce covarde ou herói. Não se nasce covarde ou herói. Se constrói o covarde e se constrói o herói. Né? Cazuza nasceu para ser cantor. Nasceu para ser cantor é o caramba. Nasceu para ser compositor. Nasceu para ser compositor é o caramba. O negócio é que ele encarou, foi em frente, acreditou no que ele achava que tinha que fazer, estudou se fosse necessário e pronto. E se tornou o que ele foi. E acabou. Isso nasceu para ser não sei o quê. Papo é esse? Papo é esse? O cara trabalha pra caramba por um objetivo. Não, ele nasceu para isso. Nasceu não, ele se formou assim. O fulano nasceu para ser médico. Ou o outro que vira, nasceu para ser médico? O cara estuda 8 anos da vida dele. Como que nasceu para ser médico? Se formou assim. Isso é Sartre. Por quê? Porque eu sou um nada. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Então não negue a liberdade que é a sua. Não negue a liberdade que é a sua. Não faça isso. Não seja assim. Não seja um covarde. Não você. Tem um monte de covarde pelo mundo. Sabe o que é covarde? O cara que fica aceitando as fórmulas. Vem um qualquer aí com uma fórmula de vida. Olha, viva assim e seja feliz. E como ele está angustiado, ele vai e abraça a fórmula. Porque a angústia é isso. O cara que está angustiado, ele quer se livrar da angústia. Então ele vai e adere a essas coisas. Entrega o nada. Vira ser. Eu nasci para ser professor. Então, como eu nasci para professor, eu vivo como professor, como professor, converso como professor, virou ser. Se eu vivo como professor, não posso viver diferente. Agora, se eu me fiz professor, aí é diferente. Por quê? Posso me desmentir amanhã. Tenho controle sobre a minha vida. Não vou negar a minha natureza. Certo? Covardia em Sartre. Então, para terminar essa aula, fica explicado, pelo menos para mim, o porquê do existencialismo ser um humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é a ideia de que a humanidade, o conjunto de homens, compartilha uma característica em comum. Então temos culturas diferentes, sociedades diferentes, etc., deuses diferentes, mas há algo que nos caracteriza, que nos torna humanos, todos nós. O que é esse algo para Sartre? É a liberdade. É o nada. Isso é o nada para Sartre. Certo? Então, com isso, eu acredito que expus as ideias com alguma qualidade. Certamente ficaram muitas outras para serem expostas, mas eu deixo isso com vocês. Leiam o texto e sintam-se à vontade para participar do canal aí ou para assistir às aulas. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.